Abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo 11. Evangelho de Marcos, capítulo 11. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Evangelho de Marcos, capítulo 11, a partir do versículo 1. Texto que fala da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Diz assim a palavra de Deus: Quando se aproximavam de Jerusalém, de Betfagé e Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 dos seus discípulos e disse-lhes: Ide à aldeia que aí está adiante de vós, e logo ao entrar achareis preso um jumentinho, o qual ainda ninguém montou. Desprendei-o e trazei-o. Se alguém vos perguntar: por que fazeis isto? Respondei: o Senhor precisa dele, e logo o mandará de volta para aqui. Então foram e acharam o jumentinho preso junto ao portão, do lado de fora, na rua, e o desprenderam. Alguns dos que ali estavam reclamaram: que fazeis, soltando o jumentinho? Eles, porém, responderam conforme a instrução de Jesus. Então os deixaram ir. Levaram o jumentinho, sobre o qual puseram as suas vestes, e Jesus o montou. E muitos estendiam as suas vestes no caminho, e outros ramos que haviam cortado dos campos. Tanto os que iam diante dele, como os que vinham depois, clamavam: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Bendito o reino que vem, o reino de Davi, nosso pai. Hosana nas maiores alturas. E quando entrou em Jerusalém, no templo, tendo observado tudo, como fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12. Amém. No calendário cristão, esse domingo é o domingo em que se relembra e se comemora essa entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. É chamado também Domingo de Ramos. E ele abre a Semana Santa, a chamada Semana Santa, aquela semana em que Jesus, da paixão, morte e ressurreição de Jesus. Então é uma data interessante, importante, porque esse relato e esse acontecimento liga o passado, o presente e o futuro. Em relação ao passado, ele cumpre a profecia que está em Zacarias, capítulo 9, versículo 9. E diz assim essa profecia. Essa profecia foi dada entre o ano 520 e 518 a.C., durante a reconstrução do templo de Jerusalém. Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém. Eis aí vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Então é impressionante, né, que uma profecia dada 500 anos antes, né, Jesus vem e cumpre essa profecia, uma profecia messiânica. É algo importante naquele momento, naquele presente, naquele dia, porque Jesus ali estava como parodiando os generais romanos, que quando conquistavam uma cidade, entravam nela também, sendo saudado pela multidão e montado num grande cavalo bonito, vistoso. E então ali é como se fosse uma paródia a esse conceito, a essa prática dos romanos. E com relação ao futuro, esse texto é uma antecipação da segunda vinda de Jesus, quando ele virá em poder e glória e será recebido pela sua igreja de maneira triunfante. Quando essa igreja estiver arrebatada nos céus, nós faremos um grande cortejo para receber o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, em poder e glória. Imagine essa cena no futuro, quando nós poderemos estar ali junto com o Senhor, né? E é algo que nos
estimula a nossa fé. Né? Por isso o conceito de um arrebatamento secreto, que ninguém vai ver, tire isso da sua cabeça se você tem isso. Porque nós estaremos ali recebendo o Senhor com muito barulho, com muitas hosanas e glórias a Deus para receber o Rei. Então, é um texto, é um acontecimento muito importante para a nossa fé, para a fé cristã, porque relata, liga, Jesus cumpre uma profecia e ao mesmo tempo antecipa alguma coisa do futuro. E se aconteceu, e se ele cumpriu da primeira vez, você pode ter certeza que ele vai cumprir pela segunda vez. Voltará e nós o receberemos com glória. Mas o nosso tempo hoje, né, pela manhã, ele é sempre muito curto. E eu só quero destacar aqui nesse texto alguns pontos interessantes. No versículo 3, Jesus disse, olha, se alguém perguntar por que vocês estão soltando esse jumentinho, vocês digam, o Senhor precisa dele. E a gente fica aqui pensando, né? Jesus precisava de um jumentinho, um animal, né, que ninguém gostava de montar, para cumprir uma profecia do Antigo Testamento. Ele iria entrar daquela maneira, o rei seria recebido daquela maneira, né, muito diferente do que nós, seres humanos, imaginamos que um rei deve ser recebido. E os donos daquele animal, né, prontamente entenderam o pedido daquele senhor. E a lição que eu quero extrair daqui é que Jesus precisa de cada um dos seus servos, desde o mais humilde até o mais importante, independente da posição que ele tenha. Muita gente já não faço nada, Jesus não precisa de mim, eu não tenho nada, eu não posso oferecer nada. O que Deus pode fazer através de mim? Deus fez através de um jumentinho, né, uma coisa extraordinária. Recebeu o rei, o Senhor. Né? E o que nós estamos fazendo para glorificar a Deus através da nossa vida? Que privilégio, né? Deus precisar de nós, Deus precisar da minha vida, da sua vida, com aquilo que nós somos, com toda os nossos defeitos, às vezes com a nossa insignificância, mas o Senhor precisa de você. Nessa semana que você possa meditar sobre isso. A Semana Santa deve ser um tempo, né, para a gente parar, meditar. É um acontecimento, né, que o nosso Senhor morreu no nosso lugar, deu a sua vida. Às vezes a gente passa a semana, né, da mesma maneira, sem pensar em nada, pensando apenas no feriado que vai acontecer, mas que seja um momento de reflexão. E você pensa nisso, o Senhor precisa de você. Um outro ponto que eu quero destacar aqui, antes disso, né, eu estava lendo sobre um comentarista, comentando essa passagem, ele diz o seguinte: se aqueles homens de Jerusalém, donos do jumentinho, tratassem aqueles 2 discípulos como nós tratamos hoje, o chamado de Deus para as nossas vidas, a conversa seria mais ou menos assim: ei, o que vocês estão fazendo? Aí, o Senhor precisa dele. E daí? O que eu tenho com isso? Nós precisamos dele também. Olha, vá embora e nos deixe em paz. É claro que nenhum de nós ia responder dessa maneira rude, né? Nós somos polidos, somos educados, né? A gente ia dar um jeitinho, Senhor, desculpe. O Senhor precisa do seu tempo. Senhor, meu tempo está muito curto, estou correndo muito, fazendo tanta coisa. A gente devia ser mais polido na nossa resposta. Só nos perdoe, só sabe como é que está a vida hoje. O Senhor precisa da sua mente. E nós estamos tratando aqui nesse mês, né, do cuidado da mente, dentro do nosso cuidado. Senhor, minha mente está ocupada com tanto problema, né, com tanta coisa, eu tenho tantos projetos para a minha vida, eu estou querendo alcançar isso e aquilo. Olha, não dá para atender. Muitas vezes a gente responde dessa maneira, né? Mas a verdade é essa: o Senhor precisa de você. O Senhor precisa da sua vida.
dos seus talentos, dos seus dons. Aí, o que nós estamos fazendo? Né? Que tipo de prioridade Deus tem na sua vida? Que tipo de prioridade Deus tem na sua vida? Segundo ponto, no verso 7 e no verso 8, diz que quando o jumentinho chegou, eles puseram as vestes sobre eles e Jesus o montou. No versículo 8 deles que estendiam as suas vestes no caminho. Vejam bem, repete essa expressão, as suas vestes, 2 vezes. E cortavam ramos que iam colocando. Isso era um sinal de honra, de reverência, de respeito. Né? Eles estavam tão entusiasmados naquele momento pela presença do rei, e certamente muitos ali viam Jesus cumprindo aquela profecia, se lembravam daquilo. E eles começaram, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana, nas maiores alturas. E aqui vem outro questionamento que a gente levanta aqui nessa manhã. Qual é o nosso entusiasmo com as coisas do reino de Deus? O reino de Deus está vindo. O reino de Deus está presente, é verdade. Ele vai ser consumado na volta de Jesus e o tempo passa rapidamente. Como nós estamos, qual é a nossa expectativa pela chegada do rei? Por aquele cortejo que nós deveremos fazer. Isso arde no nosso coração. Isso realmente nos motiva a abrirmos mão de alguma coisa para honrar o nosso Deus. A gente sabe que as vestes naquela época não eram igual hoje, né? Você vai ali, compra, tem fábricas de tecido, você fala, a pessoa tinha que fazer a roupa dele na maior dificuldade, né? Não era comprado em boutique, em loja, em shopping, era um negócio custoso. E eles fizeram isso, abriram mão, tiraram, né? Puseram lá porque o rei ia passar, e não era asfaltado, limpinho, não, era poeira mesmo, né? E não sei se tinha barro também, né? Porque podia ter chovido. Mas possivelmente era poeira. E jogaram as roupas dele lá. Para que o rei, honrando o rei, dando algo de precioso para saudar o rei, para honrar o rei. Como nós temos honrado o Senhor, irmãos, com os nossos dons, com os nossos talentos, com aquilo que Deus tem nos dado. Temos escondido. Esse dom é para mim. Esse talento é para mim, é para eu fazer a minha vida, para eu ser bem sucedido naquilo que eu faço. Como nós temos honrado? Eles puseram as vestes em cima daquele jumentinho para que o Senhor tivesse um pouquinho mais de conforto. Puseram as suas vestes no chão para que o rei passasse. O que nós temos feito? Qual é a prioridade de Deus na nossa vida? Como nós temos usado os dons e os talentos que Deus tem nos dado? O rei vem. E como nós daremos conta dos nossos talentos, aqueles talentos que Cristo nos deu? A gente cantava um hino que falava disso, né, Abraão? Faz muito tempo que ele não canta, né? Que fará quando vier o teu Senhor e perguntar para os teus talentos, que dirás ao Senhor dos talentos que Cristo te deu? Vamos pensar nisso. E um terceiro e último ponto que eu quero destacar aqui está no versículo 11. Diz aí, quando entrou em Jerusalém, no templo, tendo observado tudo, como fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12. E eu quero destacar aqui é que Jesus, tendo observado tudo, ele observou tudo ali. Observou a religião judaica, observou aqueles que eles estavam fazendo no templo, e aquilo que os cambistas faziam ali, ele observou tudo. E a gente vai ver que no versículo 15 a 19, aí em seguida, Jesus volta no outro dia ao templo e expulsa dali aqueles cambistas, fazem uma purificação daquele templo. E esse texto aqui nos lembra, né, do capítulo 13 aqui mesmo de Marcos, quando Jesus saiu do templo, não sei se seria no mesmo tempo, um dos discípulos disse, Senhor, mestre, que pedras, que construções. E Jesus lhe disse, olha, vês essas grandes construções? Não ficará pedra sobre pedra,
que não seja derribado. Nós, seres humanos, olhamos, ficamos impressionados com a beleza daquele templo. Jesus não deu bola. Isso vai ser tudo destruído, isso é passageiro. Isso é símbolo de uma religião que já acabou. Nós vamos ver isso no nosso estudo hoje, falando do sacerdócio de Jesus. E Jesus, então, volta no outro dia, repreende severamente aquelas pessoas e fala uma palavra, muito dura. A minha casa, e citando aqui também uma profecia. Ele diz, a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações, mas vós a tens transformado em esconderijo de ladrões. Roubavam, viviam de qualquer maneira e depois se escondiam no templo como se tudo estivesse bem. Escondiam, refúgio de ladrões. Infelizmente, a gente tem visto muito acontecer na igreja, A igreja tem se tornado muitas vezes um covil de salteadores, um lugar onde pessoas travestidas de ovelhas têm realmente destruído muitas vidas com a sua ganância, com o seu desejo de grandeza. E a questão que a gente levanta aqui é essa: quando Jesus observa a sua vida, quando Jesus observa a sua casa, quando Jesus observa os seus relacionamentos, quando Jesus observa como você vive no seu dia a dia, o seu comportamento, o que ele vê? Ele vê santidade, ele vê fé, ele vê amor ao próximo e a Deus, ele vê esperança, ele vê alegria, ele vê um coração abnegado, ele vê um coração que serve a Deus, como segundo ponto que nós colocamos aqui. O que ele vê quando observa a nossa vida? A gente gosta muito de cantar, que os olhos do Senhor estão sobre nós. É isso, no sentido de nos abençoar, Mas os olhos do Senhor também estão sobre nós, no sentido de nos observar como nós estamos vivendo aquilo que nós cantamos, aquilo que nós professamos. Por isso, irmãos, eu gostaria de deixar destacado esses 3 pontos nesta manhã, em que a gente está lembrando, naquele momento tão especial, a abertura dessa semana, que é uma semana de extrema importância dentro do cristianismo, chamada de Semana Santa. Nós não costumamos usar muito esse termo, mas é uma semana importante, e que esse momento, esse dia, nos lembre da entrada de Jesus triunfante em Jerusalém. Triunfante para nós, para aqueles que creem, porque não teve nada de triunfal ali, se você observar a entrada de um rei ou de um general em uma cidade. Mas que a gente podia pensar nisso, e viver essa semana meditando nesses pontos que eu coloquei aqui. O Senhor precisa de você. O Senhor precisa de você. Com toda a sua simplicidade, humildade, o Senhor precisa de você. Você faz diferença no reino dele. E é importante. Segunda coisa, as vestes. Como você tem honrado o Senhor com aquilo que Deus tem lhe dado, seus dons, seus talentos, seus bens. Como você tem honrado? Você tem tido esse desprendimento para honrar o Senhor, como aquele povo honrou ali naquele dia? E lembre-se disso, o Senhor, Jesus, é muito observador. Nada passa despercebido da sua observação. E que assim nós possamos realmente caminhar e possamos viver esses dias, que o Senhor tenha misericórdia de nós, nos abençoe e dê a todos nós uma feliz Páscoa, no bom sentido. Que Deus nos abençoe, irmãos. Amém.